irmãos. Eu quero falar do aspecto profético da cidade de Jerusalém, de Israel. E eu vou deixar para os nossos guias, né, o André principalmente, para depois falar desse aspecto, dessa história, né, essa parte da história secular e da geologia. Mas também não tem como falar da profecia sem contar um pouco da história. Então alguém me perguntou ontem, quantos mil anos tem a cidade de Jerusalém? Então isso depende quando você considera a fundação dela. Então muitos, inclusive em Israel, acreditam que foi Davi que transformou ela em Jerusalém, porque a Bíblia fala que quando Davi ele é levado ao trono, ao invés de escolher uma cidade que já era de Israel, ele resolveu vir aqui e conquistar essa cidade. Então, quando ele conquista Jerusalém, pertencia a um povo chamado Jebuseu. Okay? Então ele vem e conquista Jerusalém e faz de Jerusalém a sua capital, a capital do reino. Então isso aconteceu, assim, para você memorizar fácil, vou falar a data arredondada. Ok? 1000 antes de Cristo. No ano 1000 antes de Cristo, Davi conquistou Jerusalém. Mas Jerusalém já existia. Então, se você ler na sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 14, você vai ver a história de Abraão. Quando Abraão voltava da guerra contra os 5 reis, não sei se você se lembra, ele chegou, né, na volta, e quem sai ao encontro dele é Melquisedeque. Melquisedeque, ele é rei de Salém. Salém é Jerusalém. Então Melquisedeque já era rei de Jerusalém. Ok? Aí você fala, quem era esse Melquisedeque? Então o livro de Hebreus diz que é Cristo. Ok? Se é Cristo em uma forma de teofania, essa é uma expressão teológica que diz quando o Senhor Jesus assumiu uma forma humana no Velho Testamento, é chamado de teofania. Então, alguns acreditam, como eu acredito piamente, que Melquisedeque era uma teofania, outros acreditam que ele era um homem comum, mas que Deus escolheu para simbolizar a pessoa do Senhor Jesus. Independente de como você crê, o Senhor Jesus, o príncipe da paz, o rei da paz, rei de justiça, já era rei de Jerusalém. Quando aconteceu isso? 2000 antes de Cristo. Abraão, arredondando, viveu 2000 antes de Cristo. Então, acompanha aqui. Então, se você for contar a partir desse relato de Melquisedeque, essa cidade então tem 4000 anos. 4000 anos de história. Isso é algo extraordinário. Só lembrando você algumas coisas que aconteceram. Bom, antes de lembrar, vamos ler na Bíblia. Vamos ler na Palavra de Deus. Deixa eu botar aqui. Lucas, capítulo 21, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, muito bem. Então, Davi, 1000 anos antes de Cristo, conquistou a cidade. Depois, ele reinou 40 anos. Depois disso, veio Salomão, mais ou menos 950 anos antes de Cristo, e construiu o templo, como você conhece a história.
O templo, ele ficava justamente onde você está vendo agora, aquela mesquita da cúpula dourada, chamada mesquita de Omar, ok? Ali ficava o templo, foi Salomão que construiu. Depois vieram os reis, Israel se dividiu, 2 tribos do sul, 10 tribos do norte, como você conhece na palavra de Deus. Depois as 10 tribos do norte, mais ou menos no ano 720, foram levadas cativas para a Síria, de onde não voltaram, pelo menos não oficialmente, e se tornaram mais tarde os samaritanos, na época de Jesus. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, foram levadas cativas mais ou menos no ano 600, facilitar você memorizar, ok? Para a Babilônia, você deve lembrar da história, né? Aí entra em cena Jeremias, Daniel, Ezequiel, na época do cativeiro. Ficaram lá 70 anos, depois voltaram do cativeiro, voltaram com Esdras, Neemias, quem se deve ver isso na Bíblia, Neemias veio para restaurar os muros, e Zorobabel e Jesus e Esdras vieram para reconstruir o templo. O templo foi destruído por Nabucodonosor, primeiro templo, né, quando veio e destruiu Jerusalém, conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo, ok? Israel, naquela época Judá. Então, depois de 70 anos eles voltam e reconstroem o templo. É chamado de segundo templo, ou templo de Zorobabel, como você quiser. E isso foi mais ou menos no ano 400, para facilitar você ir lembrando as datas, ok? Desse período de 400 anos até Cristo, é chamado de período interbíblico, ok? É o tempo entre o Velho e o Novo Testamento. O último profeta profetizou mais ou menos nessa época, Malaquias. Aí então Cristo entra na história, né? 400 anos depois vem Jesus, e o Senhor então, ele profetiza, ele diz o que iria acontecer, certo? Ele diz para os seus discípulos: vocês estão vendo tudo isso? Que os discípulos um dia estavam com Jesus olhando a maravilha que era o templo. Você vai ter a oportunidade em alguns lugares de ver maquetes, né, de como era o templo. Era uma construção muito grandiosa. Hoje seria grandioso, para aquela época então nem se fala. Era algo extraordinário. Os discípulos estavam meio embevecidos. O Senhor falou: está vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu quando? No ano 70. No ano 70, o imperador Tito, na época não era imperador ainda, ele era general Tito, veio, conquistou Jerusalém, sitiou Jerusalém, exatamente como está escrito essa profecia. Então a primeira parte dessa profecia aqui já teve um cumprimento, vai ter outro, mas já teve um, ok? E expulsou os judeus. E esse fenômeno ficou conhecido como diáspora. E os judeus foram espalhados para todas as nações do mundo. Hoje não tem lugar que não tenha judeu. Todo lugar tem judeu. No Brasil tem judeu. Em todo lugar tem. Porque é para se cumprir a profecia. O texto diz que... Apaguei de novo. O texto diz que eles seriam levados cativos para todas as nações. Aí você fala, uma curiosidade, né? Eu não sei se você está se lembrando, pelo menos aqueles que vieram conosco por Roma, que vocês viram o arco de Tito. Quando você lembra de ver o arco de Tito? Então lá no arco de Tito, conta as suas conquistas, e a principal que está lá é a conquista de Jerusalém. Então lá tem escrito os sacerdotes andando, carregando a menorá, aquela coisa toda, não é porque o templo tinha sido destruído. Por que não ficou pedra sobre pedra? Sim, porque quando o império vem, conquista, ele não tem interesse de revirar as pedras, não é? Isso dá muito trabalho, inclusive. Ele apenas põe fogo e pronto. Mas aqui a história conta um negócio muito interessante. É que Tito mandou colocar fogo na cidade. E colocaram fogo no templo. Tinha muita madeira também no templo. Mas o que tinha muito no templo também era ouro. Porque para a segunda descrição, né, do tabernáculo, todo lugar santo e o santo dos santos era revestido de ouro. Todos os móveis eram de ouro. Então, o candelabro era de ouro maciço. E o que acontece? Como colocaram fogo, o ouro derreteu. E ele foi entrando nas frestas das pedras. E vendo aquilo, o que os soldados fizeram? Começaram a arrancar as pedras para pegar o ouro. De maneira que não ficou pedra sobre pedra, para se cumprir o que a palavra de Deus estava dizendo. Isso foi no ano 70. No ano 70 os judeus foram espalhados. E o que acontece, irmãos? A história acabou dos judeus? Você conhece, você sabe que não. A Bíblia, Jesus disse que Israel para nós é um sinal espiritual. Ele disse para ficar atento à figueira.
Quando já aparecem os seus ramos, vocês sabem que está próximo o verão, Mateus 24. Então o Senhor diz a ficar atento a Israel. Israel é um sinal profético. Mas veja, os crentes que viveram, né, em 500, no ano 500, no ano 1000, 1500, 1800, o que eles viam? Não viam nada. Não viam nada. O que havia aqui em Israel? Muito pouca gente vivendo aqui. Ok? E aconteceu que, você sabe a história do Império Romano. O Império Romano se dividiu, né, na altura de Constantino, mais ou menos no século IV, e tornou-se Império Romano no Oriente e no Ocidente. Eu sei que é muita informação histórica, mas para aqueles que sabem é fácil de assimilar. Então, o Império Romano no Ocidente, ele caiu rápido na mão dos bárbaros. A cidade de Roma era a capital. Okay? Mas o Império Romano no Oriente, a capital era Constantinopla, que hoje se chama, qual é o nome hoje, quem sabe? Istambul. Ok? Mas teve um momento que, quando acabou o Império Romano no Ocidente, a cidade de Constantinopla mudou de nome também. Passou a ser chamada de Bizâncio. Bizâncio. Por isso você ouve frequentemente falar, isso aqui é bizantino, é da época do Império Bizantino. Ou seja, isso é o Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente ficou de pé ainda até mais ou menos, tá bom? 1500, foi um pouco antes. 1500, na época dos descobrimentos. Mais ou menos 1500, para você guardar. E caiu nas mãos de quem? Dos turcos. Os turcos vieram e conquistaram Bizâncio, Constantinopla. Quando isso acontece, o que aconteceu? Os turcos fecharam o comércio com a Europa, porque eles queriam conquistar a Europa, invadir a Europa. Isso forçou o quê? Os portugueses e espanhóis a tentar descobrir um outro caminho para as Índias, e por acaso aconteceu de chegar ao Brasil. Você está aqui hoje, mas eu não quero falar de você. Acredite, é por acaso mesmo. Ele não, o Pedro Cabral não estava vindo para cá, ele estava indo para outro lugar, para cá não, para o Brasil. Desculpa. Então, aí começou esse outro império turco, que também é chamado de Império Otomano. Pastor, é tanto nome? Pois é. É que você vai ouvir falar muito aqui. Não, esse é o período otomano. O que significa otomano? É o Império Turco. Só que o primeiro conquistador, os ingleses chamavam de Ottoman. Porque os ingleses chamavam ele de Ottoman, passaram a dizer que o império dele tinha o nome dele. Então, ele era otomano. E assim ficou em português, tá bom? Mas é o mesmo, é sinônimo de Império Turco. Esse Império Turco, ele ficou até a Primeira Guerra Mundial. 1914 a 1918, esse aí você deve saber. Na Primeira Guerra Mundial, esse Império Turco se aliou a um outro império, né? Austro-húngaro, alemão, lembra disso? E eles perderam a guerra. Para quem perderam a guerra? Para a Inglaterra, França, Estados Unidos. Perderam a guerra. E por que perderam a guerra? O que aconteceu? A Inglaterra e a França pegaram todo o território que era deles. Era um território muito grande. Vinha da Crimeia, no sul da Rússia, lá na Ucrânia, e descia até o Egito, Arábia Saudita, aquilo tudo. Pertencia ao Império Turco. É por isso que todo árabe que você conhece no Brasil, você chama ele de turco. Apesar que os turcos não são árabes. Por que você chama todo mundo de turco? Porque quando eles foram para o Brasil, o país de onde eles eram realmente pertencia ao Império Turco. E o passaporte dele era turco, ainda que ele às vezes fosse sírio, outro libanês, outro egípcio, por causa do Império. Porque eu estou te contando isso, porque tudo isso é cumprimento da profecia. Aí, a Inglaterra e a França ficaram com esse território enorme, não é? E a Turquia ficou bem pequena, o tamanho que é hoje. E uma das áreas que ficou para a Inglaterra, para o Império Britânico, qual foi? Essa região, na época chamada de Palestina. Ficou na mão dos ingleses. Okay? Isso foi providência divina. Porque depois, se tivesse ficado na mão dos turcos, nunca iria virar o Estado de Israel. Mas depois veio a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, você deve se lembrar também, aí mais uma vez a Alemanha, no caso foi Alemanha, Japão e Itália de um lado, e americanos, russos, ingleses, franceses do outro. Mais uma vez, os americanos e ingleses ganharam a guerra. O que aconteceu? Você fala, pastor, agora a Inglaterra ganhou. Pois é, a Inglaterra ganhou a guerra, mas ela empobreceu muito por causa da guerra.
Então ela não tinha condição nem mais agora de manter as colônias, né? de ter um exército e manter as colônias. Então qual foi a saída deles? Eles foram permitindo que ficassem independentes. Só que na Segunda Guerra Mundial aconteceu aquela calamidade, né, que a gente chama em português de Holocausto, que foi a morte de 6 milhões de judeus. Quando aquilo, no final da guerra, veio à luz, todo mundo viu aquilo, houve uma comoção internacional. E então, as nações reunidas lá na ONU decidiram que era preciso resolver a questão dos judeus, de dar um espaço para eles. E nessa altura, quem é que estava mandando aqui? Os ingleses. Entendeu? E aí foi muito mais fácil. Os ingleses, claro, né, viram toda aquela situação. E aí no dia 14 de maio de 1948 foi fundado o Estado de Israel. Presta atenção, no ano 70 eles foram dispersos. 1948 eles viram de novo nação. Isso é uma coisa, é um milagre. Não existe povo que está perambulando pelo planeta há 2000 anos. Todos eles se perdem, acabam a sua cultura, a sua tradição e a sua língua também. O maior império que já houve na Terra foi o Império Romano. O latim era a língua deles. O latim acabou. O latim é falado no Vaticano, mas é uma curiosidade, é um negócio assim, ninguém liga para latim. Entende? O hebraico ficou sem ser falado cotidianamente quase 2000 anos. Quase 2000 anos. E a língua ressuscitou simplesmente. No final do século XIX, começou um movimento chamado sionista. Mas lá pelo ano de 1890, então teve o primeiro congresso sionista. E isso foi ganhando muita força. E desde essa época, eles já estimulavam judeus a mudarem para Israel, mesmo debaixo do domínio otomano. E muitos vieram, né? E teve um sujeito que ele veio e ele decidiu que ia começar a falar só hebraico. E ele então falou para a esposa, para os filhos, a partir de hoje eu só falo hebraico. Aí forçou os filhos a aprender, a mulher a aprender, quem queria fazer negócio com ele também tinha que aprender, e a língua começou a ressuscitar. Simples, dessa maneira. Como é que você consegue imaginar uma língua voltar? O hebraico era usado? Sim, o hebraico era usado nas cerimônias. Particularmente o bar mitzvah, eles tinham que falar, né, longos textos da Bíblia de cor em hebraico. Mas não era a língua falada cotidianamente. A língua ressuscitou aqui. Mas aí você fala, como é que pode um povo tão pequeno desse já teve várias guerras? Logo depois da declaração, da criação do Estado de Israel, teve uma guerra. Foi a guerra contra os árabes, que eles chamam também de guerra de independência. Quer dizer, esses árabes, esses países todos ao redor, com o único alvo de destruir Israel. Israel vence a guerra. Só que na primeira divisão da terra, o que acontece? Se você prestar atenção, às vezes o guia dizendo, uma grande parte do lado de cá do Jordão, okay, era chamado de Cisjordânia, pertencia a um outro país, a Jordânia. Okay? Fica do outro lado do Rio Jordão. Jordânia pertencia a eles. Uma parte da cidade de Jerusalém pertencia a eles. E a faixa de Gaza, que fica mais no sul de Israel, pertencia ao Egito. Em 1967, eles resolveram juntar-se para invadir e destruir Israel. Síria, Egito e Jordânia. 3 frentes ao mesmo tempo. Tem noção do que é isso? 3 frentes de ataque ao mesmo tempo. Mas é uma coisa divina, que como Deus faz através de Israel. No sul está o Egito, de onde nós viemos. Então os egípcios posicionaram seus carros blindados no deserto do Sinai. Do norte vinham os sírios e aqui do leste vinha a Jordânia. Tudo ao mesmo tempo. E o que acontece? A Força Aérea de Israel, eles são considerados os melhores do mundo. Eles saíram daqui quando perceberam e viram o ataque. Eles voaram baixo sobre o oceano, que quando voa baixo não é detectado pelos radares. E eles foram e atacaram os caças egípcios em solo. Nem tinham levantado voo. Destruiu todos. E você sabe, essa artilharia de canhão, ela precisa do apoio aéreo, porque senão vira só brincadeira de tiro ao alvo. Um canhão não pode nada contra um caça. O que aconteceu? Os egípcios agora não tinham mais caças. E os canhões estavam lá no deserto. O que aconteceu agora? Israel foi brincar de tiro ao alvo com aqueles canhões.
simplesmente. Aqui foi guerra terrestre. E aqui Israel venceu também a Jordânia e empurrou a Jordânia para o outro lado, lá do Jordão. E do norte veio a Síria. Israel não só venceu, como tomou aquele pedaço conhecido como Colinas de Golã, onde nós fomos lá em Bânias. Lembra disso? Sim. Então, Israel simplesmente aumentou de tamanho fenomenalmente. E a guerra durou só 6 dias. Um país pequeno venceu outros 3. Se contar o Líbano é 4. Em 6 dias foram totalmente vencidos. 6 dias, isso é milagre. Em 73, de novo, eles resolveram guerrear, na chamada Guerra do Yom Kippur. Resolveram atacar Israel no dia mais importante da religião judaica, né, que é o dia da Páscoa, o dia do perdão nacional, né, o Yom Kippur. A palavra Yom é dia, né? Kippur, perdão, dia do perdão. Mais uma vez, Israel venceu. Até 67, Israel estava uma parte na mão dos judeus, mas uma grande parte na mão da Jordânia. A partir de 67, começou a se cumprir a outra parte da profecia que nós lemos aqui. O que Jesus disse? Até se completarem os dias, Jerusalém será pisada pelos gentios. Nós lemos aqui agora. Entendeu? Agora, em 67, Israel tomou toda Jerusalém. Então Jerusalém agora está totalmente na mão dos judeus. Mas a profecia já se cumpriu completamente? Ainda não. Porque a parte mais importante, o centro de tudo é o templo. E o lugar do templo ainda está nas mãos de gentios. Ainda pertence aos muçulmanos árabes. Ok? Mas veja, olha quanta coisa miraculosa tem acontecido. Israel é uma ilha no meio do atraso, irmãos. É um país desenvolvido, que não tem petróleo, que não tem recursos naturais, rodeado por outros países árabes, que é um atraso. É um povo que simplesmente é uma ilha aqui, cercado por inimigos. É um país pequeno e, no entanto, é primeiro mundo. Padrão de vida muito superior ao nosso no Brasil, mas muito. Entre as 50 maiores universidades do mundo e melhores, tem 3 aqui de Israel. Essa que está aqui atrás de nós, a Universidade Hebraica, está entre as 15 maiores do mundo. Do Brasil, tem a USP, deve estar lá em 200ª. Sério? Tem uma só em 200. Aqui tem 3,50. Mas Israel é quantas vezes menor que o Brasil? Alguém fez a conta? Alguém fez a conta. Israel é 450 vezes menor do que esse território brasileiro. Não tem água. Aqui não tem água. A água que tem aqui é o Mar da Galileia e o Rio Jordão, que vocês viram. Como é que aquilo sustenta 9 milhões de pessoas? Israel tornou-se a nação mais envolvida em tecnologia de água. Sem ter água, eles ensinam o mundo inteiro a cuidar de água. Amém. Né? A profecia bíblica de que o deserto iria florescer se cumpriu. Se cumpriu. Você viu lá no Negev quantas plantações de tamareiros? Aquilo é deserto. E ficou verde. Entende? Água do mar. Eles dessalinizam. Conseguiram baratear e aumentar o volume de como se faz. Né? País pequeno. Se você for olhar, 1/4 de todos os prêmios nobres foram judeus que ganharam. Como é possível? Se somarmos todos os judeus que há no mundo, são 9 milhões aqui, deve ter mais o quê? 6 milhões fora daqui. Vai dar uns 15 milhões ao redor. 15 milhões. É, uma cidade de São Paulo. Como é que pode um povo tão pequeno ganhar 1/4 de todo o prêmio Nobel, que é o prêmio mais, vamos dizer, elevado, né, da ciência? É um negócio extraordinário. Aí você fala, mas isso não é Israel, isso são judeus. Também é verdade. Mas se você contar só Israel, são 13 prêmios Nobel. 9 milhões, 13 prêmios. Brasil, 200 milhões. Nunca teve nenhum indicado, alguém assim. Vamos indicar esse cidadão aqui. Não estou dizendo que o Brasil é ruim. Estou apenas dizendo que Israel é uma coisa fora do normal. Então, se você olha a bênção de Abraão sobre eles, né? Eu já estava brincando com os irmãos. Quer dizer, o Facebook, vamos ser francos, é um negócio tão trivial. Qualquer um poderia ter tido essa ideia. Por que tinha que ser um judeu? Porque Mark Zuckerberg é judeu. Tudo que tem Berg, Golden é judeu. Não é? Então,
Eles dominam. Isso é uma coisa interessante, né? Alguém me perguntou, pastor, por que judeu gosta tanto de diamante? Vou te dizer por quê. Os judeus dominam o comércio de diamante no mundo, aqui em Israel e na Bélgica. Lá na Bélgica é judeu também. Eles dominam, mas eles não têm nenhuma mina de diamante aqui. Eles não têm mina em lugar nenhum. Eles dominam o comércio e a lapidação de diamante. Por que isso aconteceu? Porque eles têm um fascínio por isso? Não. Porque nesses 2000 anos eles foram perseguidos em todo lugar que iam. Então eles chegavam num lugar e eles sabiam, a qualquer momento podem nos mandar embora e não tem jeito de eles carregar muita coisa. Então o que o judeu entendeu? Juntar o dinheiro não é prático, porque se eles me mandam embora, eles tomam meu dinheiro, né, minha conta bancária. Se eu comprar terra não resolve, porque se me mandam embora a terra vai ficar. Então o que eles faziam? Compravam diamantes. E quando eles iam embora, eles costuravam dentro das roupas. Costuravam dentro das roupas, porque a riqueza ia junto com eles. Por isso, onde eles iam, eles poderiam sobreviver à custa de diamantes. Só que isso criou-se uma cultura. E hoje é assim que funciona. E é uma das grandes fontes de renda desse país. Então, a Bíblia fala que Jerusalém será pisada. Nós estamos falando para você que isso aqui é a figueira que vai, ou que está florescendo. Não é? Aí, você fala, pastor, mas ainda tem lá o templo. Eu não tenho condição de ler aqui. Acho que não dá para a gente fazer um estudo lendo a Bíblia. Você vai ter que acreditar em mim que está na Bíblia. Okay? Você vai ter que dar um voto de confiança. Senão demora muito. Mas o que Jesus disse? Ele falou o seguinte, presta atenção. Quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, vocês saibam, o tempo acabou. Muito bem, essa profecia ela é fundamental, porque ela determina o começo da chamada grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. Então, no dia em que eles virem o templo ser profanado, então chegou, 3 anos e meio. O que o Senhor tem falado comigo nesse tempo? Há 20 anos atrás, quando eu escrevi meu livro de Apocalipse, eu não tinha muita clareza e nem acreditava muito que os muçulmanos iriam crescer e prosperar. Na minha opinião, com a globalização, com tudo isso, eles iam diminuir, porque é uma religião anacrônica, estranha. Mas, na verdade, eu tenho descoberto que é a religião do anticristo. Na verdade, o anticristo, ou o homem da iniquidade, ou a besta, como é chamado em Apocalipse, ele vai vir para os muçulmanos. Pastor, por que você fala dos muçulmanos? Como é que chegou a acontecer isso aqui? Mais ou menos no ano 600, apareceu um sujeito chamado Maomé. Maomé em árabe, você deve ter percebido, é Mohammed. Metade dos homens chamam-se Mohammed. Uma coisa interessante é que eles têm 3 nomes que são a mesma coisa. Mohammed, Ahmed, Mahmud. É a mesma coisa. No ano 600, então veio a Hégira, né? Que é essa famosa luta, né, de Maomé lá em Meca. E aí começa a chamada religião islâmica. Essa mesquita que você está vendo ali, aquela cúpula preta, se eu estiver equivocado depois o nosso guia tem liberdade de me corrigir, é chamada mesquita de Al-Aqsa. Segundo a lenda, né, muçulmana, Maomé saiu de Meca a cavalo, veio até aqui, amarrou seu cavalo ali e subiu ao céu. Depois ele desceu do céu, pegou o cavalo e voltou para Meca. Aí, no lugar que ele amarrou o cavalo, eles construíram a mesquita e disseram que era um lugar sagrado. Hoje é o 3º lugar mais sagrado para eles. Depois construíram aquela cúpula lá dourada, é ouro mesmo. Okay? Não está só pintado, é ouro mesmo. Foi aquele rei da Jordânia, o rei Hussein, que mandou colocar essas lâminas em cima. E, pelo entendimento que hoje se tem de arqueologia, ela está em cima do lugar onde era o templo original de Salomão, ou seja, onde é o Monte Moriá. Okay? E aí o que acontece? Os muçulmanos, a maneira deles de evangelizar é como? É pela arma. Ou converte ou morre.
Eles então foram conquistando todos esses países aqui ao redor da Arábia Saudita. E foram islamizando todos eles. Inclusive essa região aqui, okay? No ano 600, os judeus estavam aqui em Israel? Não, eles foram dispersos no ano 70. Então, 530 anos depois, os muçulmanos começaram. Então, a religião é muito nova. O islamismo é uma imitação do judaísmo. Ok? É uma imitação. E aí, a partir do ano 600, vem o domínio árabe nessa região. E aí os cristãos na Europa, eles ficaram muito indignados, né, dos muçulmanos tomarem aqui essa cidade de Jerusalém, que ainda continuava existindo. E lá pelo século 10, 11, começaram as guerras chamadas de cruzada. Já ouviu falar nisso? Então, o que eram as cruzadas? Eram os reis cristãos da Europa que vinham lutar contra os governantes aqui muçulmanos. Então, o mais famoso deles é o Saladino. Vocês viram lá no Egito, que tem um forte muito grande, o Saladino. Depois, chegando aqui em Eilat, tem um outro forte lá, Saladino. Ele foi o mais famoso. Ok? Então, a ideia era impedir que eles dominassem Jerusalém. Mas nós sabemos que eles falharam nisso, que depois os otomanos, eles vieram e dominaram. É por isso que tem hoje esse espaço todo muçulmano. Ok? Pastor, então Jesus disse que esse templo tem que ser profanado. Como é que vai acontecer isso? Eu vou te dizer o que vai acontecer segundo a minha percepção espiritual. A Bíblia fala em Apocalipse que vai aparecer dois personagens. Um vai ser o falso profeta e o outro é a besta. A besta é o que nós chamamos de anticristo. A Bíblia não chama. Nós crentes chamamos. A Bíblia chama ele de a besta. Paulo chama ele de homem da iniquidade. Ok? Muito bem. Esse falso profeta, Jesus diz em Mateus 24, ele virá dizendo que eu sou o Cristo. Até o símbolo dele lá em Apocalipse é um cordeiro com chifres. Ou seja, tem aparência piedosa, mas na verdade é maligno. Então ele vai vir dizendo, eu sou o Cristo. E vai enganar a muitos. Quem que vai acreditar que ele é Cristo? Essa é a pergunta. Será que um crente hoje acredita quando alguém levanta e fala que é Cristo? Mesmo fazendo milagre, acredita? Não acredita, porque nós sabemos que o Senhor já subiu aos céus e vai voltar nas nuvens. Então, se aparece alguém aqui dizendo que é Cristo, ele não pode enganar você, não tem jeito. Ele não desceu das nuvens. Ele não está em glória. Quem que ele vai enganar? É aqui que está o negócio. Os muçulmanos, não, os judeus também não. Os judeus estão esperando o Messias também que vem do céu. Ok? Olha para cá. Os muçulmanos estão também esperando Cristo. Jesus sabia disso. Esse é o engano do diabo. O Alcorão diz que Jesus virá. Ele vai voltar. Hoje eu vou te contar uma coisa que você não sabe. O Alcorão diz que Jesus vai voltar para preparar o caminho do Messias. O Alcorão não diz que ele é o Messias. O Alcorão diz que ele vai voltar para preparar o caminho do Messias. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, na verdade, quem que os muçulmanos estão esperando, segundo a Bíblia? O falso profeta. É ele que vai dizer, eu sou o Cristo. O falso profeta vem para dar poder para a besta. Poder espiritual, político, etc. Entendeu o que eu estou dizendo? Vê como é exatamente o falso profeta que eles esperam é Jesus. E a Bíblia fala que esse falso profeta vai dizer, eu sou o Cristo. E vai enganar quem? Os muçulmanos. Eles vão acreditar. Eles vão dizer, é Jesus mesmo. E significa que o Messias está chegando. Presta atenção. No Alcorão, o Messias deles é chamado de Mahdi. Presta atenção no que eu vou te dizer. A descrição que eles fazem do Mahdi é a descrição que a Bíblia faz do Anticristo. O Messias que eles estão esperando é o Anticristo. Vê como vai ser um tempo de confusão. Como vai ser um tempo de turbulência. Agora vamos entender a lógica da coisa. Vamos entender. Apareceu o falso profeta dizendo que é Cristo. Ele faz milagres, né? Ele faz cair fogo do céu. A Bíblia fala que ele vai fazer cair fogo do céu. É um sujeito poderoso. Chega esse cidadão, os muçulmanos seguem. Logo em seguida vem o Messias deles, o Mahdi. Os muçulmanos vão todos se curvar diante dele. A Bíblia fala lá em Daniel 9 que esse homem da iniquidade vai fazer aliança com Israel.
Quem se lembra por quanto tempo? 3 anos e meio. Não, 7 anos. 7 anos. Uma semana de anos. Daniel 9, 27. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Esse dito Messias. Mas que na verdade é o anticristo. Vai fazer aliança com Israel para quê? Para ter paz. E o que é que ele vai permitir os judeus fazerem? Construir o templo aqui. Porque os árabes vão respeitar. Se o Messias falou, se Jesus que está aqui falou, então vamos reconstruir o templo. Os judeus vão reconstruir o templo e durante 3 anos e meio vai dizer paz, paz. Finalmente temos paz no Oriente Médio. Mas então, diz a Bíblia, presta atenção nisso, no meio da semana, o Messias muçulmano vai chegar para os judeus e dizer o seguinte: eu deixei construir o templo, mas eu quero dizer que eu é que sou Deus, eu é que tem que ser adorado. Ele vai colocar, provavelmente, não sei, a imagem dele dentro do Santo dos Santos. E a Bíblia chama isso de abominável da desolação. Quando isso acontecer, aí vai vir a ira de Deus. 3 anos e meio derramada sobre a terra. No final dos 3 anos e meio, o Senhor Jesus vem nas nuvens. Ok? Mas preste atenção. Pastor, sinal que nós temos que está acontecendo. Então, há muitos sinais. Jesus disse: Jerusalém seria pisada pelos gentios. Hoje Jerusalém é dos judeus. Jerusalém é a capital, mas não tinha nenhum país que reconhecia isso. Em todos os livros que você lê de história e geografia, está lá, Tel Aviv. Mas é Jerusalém. E agora apareceu um enlouquecido lá nos Estados Unidos que resolveu reconhecer e está trazendo a embaixada para cá, está sendo construída. Teve um outro país que seguiu e tem um outro enlouquecido no Brasil que querendo fazer a mesma coisa. Isso é só vai aumentar os problemas aqui. Então preste atenção. De certa maneira, eles estão cooperando para o cumprimento da profecia. Essa é que é a verdade. Porque acabou o tempo do domínio gentil. Amém, irmãos? Amém. Então, isso tudo são sinais espirituais. Esse país é um sinal. É um milagre que esse país exista. É um milagre que ele não tenha sido destruído ainda. É um milagre que seja um país rico. Como é possível ser rico? Não tem uma gota de petróleo. Não produz minério nenhum. Sabe o que Israel exporta? Ele exporta soluções, sabia disso? Soluções tecnológicas. Então tem um problema no Brasil esse tempo atrás de telecomunicação. Não sei se você sabe disso. Telefônica, Vivo. Eles contrataram uma empresa israelense para criar uma solução. Não é que eles têm a solução aqui, não. Eles vão lá conhecer o problema e vão te dar uma solução. É isso que eles vendem. Entende? É assim que eles vivem. Quando você abre seu celular aí no Waze, é de judeu. Só tem 2 lugares fora dos Estados Unidos que a Apple mantém centro de pesquisa, a Microsoft. Adivinha onde é um deles? Aqui. Porque aqui estão os maiores crânios do planeta. Como que isso é possível? Porque existe algo espiritual envolvido nisso. O ímpio não quer aceitar. Por que o PT odeia tanto Israel? O que Israel fez para eles? Eles odeiam. Sabe por que odeiam? Porque é o mesmo espírito. É o espírito do anticristo. Tudo que é espírito do anticristo, eles querem destruir Israel. Por que quer destruir Israel? Porque a profecia bíblica depende desse povo. Entende? Então, se o diabo pensa o quê? Eu vou destruir o povo, não há cumprimento. E tiveram próximos de fazer isso. 6 milhões de pessoas mortas estiveram próximos de conseguir essa proeza. Não é? Mas ainda assim permanece, porque é o cumprimento da profecia. Amém. Amém, irmãos? Então, quando você olha tudo isso, deveríamos ficar sempre atentos para cá. Uma coisa que o povo de Deus tem que fazer, primeiro, orar pela paz de Jerusalém. Pastor, por que eu tenho que orar pela paz de Jerusalém? Porque a Bíblia diz que só haverá paz quando vier o príncipe da paz. Então, quando você ora pela paz de Jerusalém, está dizendo: vem, Senhor Jesus, estabelece o teu trono, reina, vem o teu reino. É isso que você está dizendo. Então, ore por Israel, primeira coisa. Segunda coisa, não queira virar judeu. Okay? Não trate judeu como se fosse seu irmão. Não é. Não é. A Bíblia, se você for olhar o Novo Testamento, Paulo diz uma coisa interessante. Ele fala: não podemos ser motivo de escândalo, nem para a igreja, nem para judeus e nem para
gentios. Segundo o Novo Testamento, tem 3 classes de homens no planeta hoje. Tem judeu, igreja e gentio. A igreja é um grupo separado. Por quê? Porque nós carregamos a natureza de Deus dentro de nós. Somos filhos. Os judeus, ainda para serem salvos, precisam de crer no Senhor Jesus. Se não crer, diz Jesus, já está condenado. Mas pastor, qual que é a vantagem de ser judeu? Muitas. Porque do ponto de vista natural, eles ainda são descendentes de Abraão. Então Deus tem ainda compromisso com esse povo. Compromisso que Deus é fiel. E Deus disse que iria abençoar a sua descendência. Então, judeu é um povo abençoado. A favor de Deus sobre eles. Por causa deles? Não. Por causa que Deus é fiel à sua palavra. E ele falou para Abraão. E no final, eles vão clamar pelo Salvador. Então, voltando ao ponto que eu parei. Né? Quando o anticristo vier e profanar o templo, começa a grande tribulação. Nesse momento, o que vai acontecer? O anticristo vai começar uma perseguição contra judeus e os cristãos que ainda estiverem por aqui. Que ainda vai ter crente na grande tribulação. Ok? Perseguição terrível, como nunca houve. E a Bíblia fala então que o Senhor vai aparecer nas nuvens. O sinal do Filho do Homem. Eu não sei que sinal é esse. Antes do Senhor descer na terra, vai aparecer nas nuvens o sinal do Filho do Homem. Ok? Quando aparecer esse sinal do Filho do Homem, o que vai acontecer? As nações vão se juntar aqui, naquele vale chamado Armagedon. Eles vêm para destruir Israel, mas também vêm para atacar esse que está chegando. Entenderam? Só que a Bíblia fala que o Senhor então virá nas nuvens, virá montado no cavalo branco. Por que a descrição de Apocalipse 17 é dessa maneira? Porque o Senhor não vai voltar ao som de uma orquestra, com fundo musical tocante. E as nações vão ficar ajoelhadas dizendo, seja bem-vindo. Não. As nações vão querer atacá-lo. São inimigos. Ele virá no meio de uma batalha. Mas ele virá exatamente nesse monte. Esse aqui é o Monte das Oliveiras. Quando eu falei Zacarias 12, Zacarias 14, me perdoe, eu falei referência errada. Zacarias 14 diz que ele virá e o monte se fenderá ao meio. Quando ele pisar na terra, ele vai voltar no mesmo lugar que ele subiu. Ele subiu aqui, vai voltar aqui. Então você está no cenário. Agora, qual que é a nossa fé? A nossa fé é que Deus trata com os judeus na volta, mas Ele trata com a igreja no arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer antes disso. É isso que eu creio. Ninguém sabe o dia. Pode ser qualquer momento. Muitos crentes não acreditam que existe arrebatamento. Tudo bem, não tem problema. Não depende de você crer ou não, vai acontecer. Não depende de ninguém crer. Ok? Vai acontecer. Os crentes serão tomados repentinamente. Ele virá como ladrão e vai nos levar. Mas vai ficar crente aqui ainda? Vai, porque vai continuar havendo conversão. Mas pastor, o Espírito Santo será tirado da terra? Não existe isso na Bíblia. Isso é invenção pentecostal. Ok? Não existe essa história. O Espírito Santo veio, não vai voltar. Ele não vai e volta todo dia, inclusive. Nem entra e sai de você. Ele permanece. A unção que recebeste permanece. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor naquele dia será salvo. Então, vai ter uma salvação tão grande que a Bíblia fala que João viu uma multidão diante do trono de Deus que ninguém conseguia contar. Milhões de milhões. Fique pensando que vai ser pouco crente salvo, não. É muita gente salva. É que na sua cabeça ser salvo é muito difícil, porque se você foi ensinado que você é salvo pela santidade. Se você é santo, você é salvo. Você não é salvo pela santidade, você é salvo pela fé. Ah, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Presta atenção. Sem fé você não pode ser salvo. Depois que você crê, a santidade será colocada em você. Amém. Então, quem invocar o Senhor será salvo. Porque ninguém pode invocar o Senhor se não for pelo Espírito. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Ele então vai descer aqui. E aí, vou falar para você, aquela porta ali está fechada. Por que ela está fechada? Porque os muçulmanos fecharam. Porque eles ouviram dizer que o Messias dos judeus vai descer no Monte das Oliveiras e vai entrar naquela porta. O que eles fizeram então? Fecharam a porta. São tão tolos, meu Deus do céu. Fecharam a porta está fechada. Vocês estão vendo ali, naquela torre no meio ali, 2 arcos? É uma torre no muro. Estão fechada com tijolo, pedra.
Dá para ver? Então, nós cremos, né? Os evangélicos creem porque é a porta que está diante do Monte das Oliveiras, que ele vai entrar por ali. Naquela altura o templo estará lá. Ok? Aí o que eles fizeram mais? Eles fizeram um cemitério. Tá vendo o cemitério lá ao lado na frente da porta? Por quê? Porque segundo o ensinamento da lei de Moisés, Jesus não pode tocar em morto. Porque se tocar em morto fica... Mas Jesus, ele não pode realmente tocar em morto, porque quando ele toca no morto, o morto vive de novo. A morte não tem poder sobre ele, porque eles não sabem que haverá uma ressurreição muito grande. Entende? E os mortos vão se levantar. Não aqueles lá, provavelmente, não sei se creram ou não antes de morrer. Ok? Porque todos vão ressuscitar. Mas por ocasião da volta de Jesus, só os salvos. No final do milênio, aí todos vão ressuscitar. No começo do milênio, só os salvos. Amém, meus irmãos? Então vai descer nessa direção. Então, é muito legal quando você está na sua casa e você lê a Bíblia. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu gosto muito de poder imaginar as coisas quando eu leio. E eu estou te mostrando o cenário agora para você. Esse aqui é o palco do fim dos tempos. Eu gostei da expressão. Esse aqui é o palco do início da nova era. Esse aqui é o palco, é o cenário. O cenário está montado. Não está completo ainda, mas já está montado. Coisas tremendas vão acontecer. Amém. Então, não sei se você entendeu quando eu te mostrei que a profecia do Alcorão, ela se casa com a profecia bíblica ao inverso. Você conseguiu entender isso? Muito importante que você entenda, porque eu creio que principalmente estarão aqui no Armagedon, está me ouvindo? As nações muçulmanas. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala que quando Jesus vier, a primeira coisa que ele vai fazer é julgar as nações. Ele vai julgar as nações. E com base em que ele vai julgar as nações? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso e fostes ver-me. E aí, os homens das nações estarão diante dele e dirão: Senhor, quando foi que nós fizemos ou deixamos de fazer isso para o Senhor? Aí o Senhor vai dizer: quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quem são os pequeninos irmãos do Senhor? Só tem duas possibilidades. Primeiro, Jesus era judeu. Tem um judeu à destra de Deus. Isso deixa o muçulmano enlouquecido. Ok? Tem um judeu à destra de Deus. Você pode ficar feliz que o Brasil é pentacampeão, mas eles podem dizer: tem um judeu no céu. Você não pode dizer isso. Entendeu? Então tem um judeu que é Deus. Ele é Deus, resolveu se fazer homem e se tornou judeu. Ok? Então, quem são os irmãozinhos de Jesus? Em primeiro lugar, são os judeus. Os judeus são todos filhos de Abraão. Ok? Mas, do ponto de vista da nova aliança, a Bíblia fala que Jesus antes era o unigênito, filho único. A partir da ressurreição, ele tornou-se o primogênito. Significa que ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então, quem são os pequenos irmãos do Senhor? Nós também. Então, com base em que vai ser o julgamento das nações? Na forma como trataram judeus e cristãos. Quais nações você acha que vai ser riscada do mapa? Não precisa ir muito longe com você. Entende? Então, feliz é a nação que abençoa o Evangelho e abençoa os judeus. Porque a promessa do Senhor é: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é muito sério, muito sério. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes eu fico falando de muita informação, mas tudo isso é riqueza para você, acredite em mim. A Espanha, a partir do século XVI, tornou-se a potência maior do mundo. Maior potência do mundo. Espanha e Portugal. Okay? Hoje o que você vê falar de Estados Unidos, China, sei lá mais o que, naquela época era Espanha e Portugal. Por que você acha que repentinamente na história eles perderam tudo? Porque teve um dia que eles resolveram perseguir os judeus e expulsar todos de Espanha e Portugal. Expulsou todos. Matou muito. Mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando eles fizeram isso, o Império Espanhol foi decaindo.
que por ocasião do início do século passado era um país atrasado aqui na Europa. Não tinha nada. Por quê? A maneira como trataram os judeus. Você fala, pastor, a Alemanha tratou muito mal os judeus. Como é que você explica isso? A Alemanha, ela é muito diferente do Japão. O Japão nunca se retratou de nada do que fez, nunca. Lá no Japão não tem um museu dedicado a lembrar das atrocidades que eles fizeram contra os coreanos ou contra os chineses, não tem. Mas você vai na Alemanha, os alemães não se cansam de pedir perdão. Tem 70 anos que eles pedem perdão o tempo inteiro. É o tempo inteiro dizendo, foi horrível, na Alemanha é crime dizer que não houve holocausto, vai preso mesmo, entendeu? Então, quando um povo muda a sua mente e se arrepende, Deus também muda a mente dele. E a maldição não vem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. A primeira colônia de judeus na América, sabe onde é que foi? Recife. A primeira colônia nas Américas foi em Recife. Quando lá em Portugal e Espanha resolveram expulsar os judeus, o que fizeram no Brasil? Expulsaram eles de Recife. Aí eles mudaram para onde? Para os Estados Unidos. E fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã, hoje conhecida como Nova York. Essa é a diferença daquele que Deus abençoa e daquele que Deus não abençoa. Nada contra Recife, tá bom, pernambucanos? Mas não dá para comparar com Nova York. Estou te contando, abençoarei os que te abençoarem. Então você faz bem em ser a favor de Israel, acredite em mim. Você faz bem em ser contra todo tipo de posicionamento que trata os judeus como se eles agora fossem um tipo de nazista oprimindo os palestinos. Você faz bem em ser pró-Israel. Abençoarei os que te abençoarem. Esse aqui é um país democrático, uma nação livre. Aqui, se um soldado fizer algo errado com o palestino, ele é julgado e vai preso. Aqui não tem esse negócio de oprimir o palestino, eles têm os direitos. O inverso não acontece. O palestino que mata um soldado judeu, ele é exaltado, vira herói. Entende? O inverso não acontece. Então, nós vivemos um tempo de cumprimento de profecia. Amém. A figueira está amadurecendo. Amém. Os figos estão aparecendo. Está chegando o verão. O sol da justiça está chegando. Vai começar um novo reino. Olha, irmão. Isso tem que ser fé. Eu sei que você vai dizer, nos dias de Pedro diziam isso. Ah, o Senhor demora muito. Esse negócio de volta de Jesus, aí 2000 anos já se vão, ele não voltou ainda. Não é assim não. Isso não vai acontecer, isso é invenção religiosa. Acredite em mim, não é. Ele veio e isso está... Ninguém duvida historicamente que Jesus veio, ninguém. Ninguém ousa dizer que ele não veio. É um fato histórico, ele veio. É um fato histórico, ele morreu na cruz. Acredite, é um fato também, ele ressuscitou e subiu aos céus. E ele disse que vai voltar, ele é fiel. Sabe por que eu digo isso? Não é só porque eu leio na Bíblia. É porque tem alguém dentro de mim que diz, ele vem. Há um espírito clamando dentro de mim. Eu sinto ele clamando dentro de mim. Por isso eu tenho certeza absoluta. Minha oração hoje ao Senhor é só essa. E cada vez mais sejamos tomados por esse anseio e não nos embriaguemos com as coisas daqui. As coisas daqui são passageiras. Que não nos embriaguemos com o trabalho, com o dinheiro, com coisas. Essas coisas são boas, você pode tê-las, desfrutá-las, mas não deixe que elas tomem o seu coração. Não deixe que elas afastem você da vida da igreja. Não deixe que elas afastem você da comunhão plena, diária, cotidiana, permanente com o Espírito Santo de Deus. Às vezes o diabo usa essas coisas para nos distrair. Há muita distração. Há muita coisa nos distraindo. Eu sei que você sonha com um Brasil melhor. Tudo bem. Você quer eleger um governante, envolver ministerialmente na política. Tudo bem. Mas acredite, é um reino superior. Nós aguardamos uma pátria que é celestial. Amém. Uma coisa que eu acho legal, você sabe, a palavra Jerusalém em hebraico é no plural. Yerushalayim, tudo que é im é plural em hebraico. Ok? Por isso que tem querubim, né? Serafim, Murim, Tumim. Tudo que é im é plural. Jerusalém é plural, é uma coisa interessante. Por que é plural? Porque há uma outra Jerusalém.
essa vai descer do céu. Ela é celestial. E na verdade é essa que nós aguardamos. Mas por que nós viemos aqui e gostamos de estar aqui, de ver? Primeiro, porque foi aqui que crucificaram o nosso Senhor. Foi aqui que Ele derramou sangue. Por este sangue você foi comprado, você foi salvo. Aqui o Espírito foi derramado pela primeira vez. Homens foram cheios do Espírito. Aleluia. Por milênios, profetas sonharam com esse dia. Se cumpriu aqui. Nós vamos lá agora mesmo. Então, esse lugar é importante porque a profecia bíblica toda converge para cá. Aqui é o umbigo do mundo. É o centro profético de tudo. Mas não é que nós estamos apegados a lugares. É Ele que importa. Porque tudo aponta para Ele. E nessa viagem, seu coração seja um pouco mais conquistado. Nem que não seja apenas uma viagem, seja de fato um tempo com Deus. Amém. Um tempo com o Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus. Amém. Os irmãos têm me feito chorar muito nesses dias. Né? Nem sei porque eu tenho chorado tanto. Normalmente não choro tanto assim nessas viagens. Mas é que quando os anos vão passando, a sensação vai ficando mais forte o clamor dentro. Nós precisamos de uma igreja que clame pela voz. Amém. A igreja ainda gosta muito daqui. Nós queremos mudar o mundo para ficar por aqui. Nós queremos prender os corruptos para ficar por aqui. Nós queremos prosperar para ficar por aqui. Tudo bem, você pode fazer tudo isso. Mas você nunca deveria levantar, nunca deveria, nem um dia levantar de manhã e se esquecer de pelo menos suspirar por ele. Dizer, por que será que não voltou ainda? O que está faltando? Será que eu vou ter que pregar mais o Evangelho? É isso? O que retém o Senhor? Que os céus se abram, que os céus se rasguem, mas que o Filho do Homem venha, que o seu reino venha, que o seu coração seja conquistado. Aleluia. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos ao Senhor hoje. Que o Teu Espírito nos instrua, nos ensine. Ó Deus, mas que haja no coração de cada um dos Teus filhos hoje esse clamor, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós somos a noiva e dizemos, vem, 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 Senhor. Desce nos céus. Nós estamos aqui nesse monte, esse lugar profético, espiritual. Dá-nos, Senhor, um coração que anseia pelas coisas do céu, porque o céu vai descer para a terra, o céu vai se abrir e vai descer para a terra. A glória de Deus vai encher todo esse planeta, como as águas cobrem o mar. O conhecimento do Senhor vai se espalhar por todas as nações. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado em glória e majestade. Seja o Senhor para sempre eterno. Aleluia. Vamos tirar uma foto do grupo? Fique onde vocês